Senhoras e senhores, com vocês, o maravilhoso, sensacional, espetacular, Christian Dunker. Tcharam! Bem-vindo bem? ao nosso picadeiro. Escuta, meu caro, está preparado para falar tudo e toda a verdade e toda a história sobre a empatia? Sim! Atenção, atenção! Então chegou a hora em que você vai me dizer pela primeira vez o que você vê nesta imagem. Nessa imagem eu vejo Tribulé, o bobo. Para quem está com a gente aqui, Cris querido, Tribulé é considerado o bobo de todos os reis ou o rei de todos os bobos. Por que ele está de vermelho e não de verde ou azul? Ele está de vermelho porque ele conquistou esse lugar de reconhecimento tamanho que ele não ficava mais como do boneco que ele segura aqui, essa figura do seu cetro de bobo, que está ali de verde, ele conquistou tamanho respeito que não ficava mais de verde. Verde e amarelo eram cores consideradas não só ridículas, mas, por exemplo, o amarelo era a cor que pintavam a cara dos condenados. Pintavam de amarelo e colocavam na rua para humilhar mesmo. Então, a roupa do bobo costumava ser verde ou amarela para passar por esse constrangimento. Mas o Tribulé, reza a lenda que ele conquistou tamanho reconhecimento que ele conquistou o direito de usar vermelho como a capa do rei, como os reis e como os Como a senhores a quem realeza. servia. Oi, um pouco baixo o som. Como a realeza. Como a realeza, exatamente, Cris. E, de fato, isso tem muito que ver com a empatia, enquanto processo de crítica e de suspensão do poder. Não é? Exato. Alguém que é capaz de dizer o que diz para o rei, dizer verdades que ninguém mais seria capaz ou estaria autorizado, porque ele está nesse outro lugar, que é, de certa forma, o oposto do rei, o oposto da razão, no louco, com o seu cedro, com a sua capacidade de tirar sarro de si mesmo. Exatamente. É isto? Exatamente. Ele é essa paródia do rei, né? Esse reinado ao avesso, ao contrário. É por isso tão importante de ser olhado, né? O que tem de torto no reino da Dinamarca, né? E diz, inclusive, que o Tribulé é um dos inspiradores dos bobos de Shakespeare e tudo. Então, ele é uma figura muito, muito importante. E ele é um personagem empático, porque causa em nós empatia, ou porque a tarefa dele é empática nele, dentro da corte, mostrando que as pessoas são mais humanas do que elas gostariam de ser, que elas se representam mais inumanas do que elas poderiam. Como você vê a interseção da empatia, a gênese da empatia nesse personagem, que é um personagem, como você está dizendo, da aurora da modernidade. Né? No momento em que nós estamos criando o senso mesmo do que é ser um indivíduo, do que é ser alguém, né? Do que é ter uma face pública para a rua e outra face privada, né? Em que você se comporta em família, em casa. De certa forma, o Tribulé é um personagem mais antigo, alguém assim medieval, que representa o tempo em que essa divisão ainda não tinha se dado. Essa divisão que a gente chama o mundo da representação, né? Um mundo que está dividido, né, entre aqueles momentos em que a gente é o que é e aqueles lugares e momentos em que a gente assim representa e entra no palco do mundo, né? Na vida como um sonho, na vida como um teatro. Né? Exato. O Os que você me bobos diz? da O Tribulé corte...
é um ator? Então, o povo da corte, eles habitavam esse lugar de trânsito entre o mundo de fora e o de dentro. Os bobos não eram atores, nunca foram atores. Eles eram cooptados da rua, os bêbados, anões, os loucos, os tortos. Tinha um grande ditado na época em que os bobos surgiram, é que se o sábio não sabe a resposta, pergunte para o louco. Então, os loucos, eles iam trabalhar na corte para poder ter essa revelação do oculto. Eles conquistavam esse lugar de poder falar, né? Primeiro porque não tinham aspiração de poder, né? O bobo nunca ia poder ser nada, ele ia ser só o bobo sempre. Mas, por outro lado, isso lhe conferia também essa liberdade de falar. Então, ele cria esse trânsito de simpatia e empatia na natureza da coisa em si. Porque eu me simpatizo com essa figura tão divertida. A estranho, tem um estar dentro, estar fora, mas eu a estranho porque ela é esquisita, ela me evoca coisas que eu não quero escutar de mim mesmo, nessa loucura que ele pode espelhar do que eu vejo de mim nele. Então, ele tem esse primeira captação simpática, a estranheza, mas talvez eu não queira chegar perto desse louco que fica blasfemando e falando coisas. No entanto, a hora que ele traz a palavra que eu gostaria de ter dito, mas não tive coragem, ele cria uma nova identificação depois da desidentificação. Quero discutir sobre isso, porque você é um psicanalista, sou só um palhaço atrevido. Mas o grande psicanalista Jacques Lacan dizia que os psicanalistas são a presença dos sofistas na nossa época. Esses que jogam com as palavras, que brincam, que criam a verdade a partir da inverdade e do como ser. Ele diz também que os psicanalistas eles são como cínicos, mas não os cínicos de hoje, que são aqueles que manipulam os afetos alheios, mas como a escola cínica da Grécia Antiga, né? Em que Diógenes vinha ao centro da praça e dizia verdades que outros não tolerariam. Diógenes que andava pelado para simbolizar que as vestes são uma forma de enganar o outro, são uma forma de hipocrisia. Os psicanalistas e os palhaços temos em comum essa origem nos cínicos da antiguidade, que, por sua vez, estão inspirados nominalmente na palavra quinos, que quer dizer cão, cão errante, cachorros que vão de um lado para o outro. Essa era a proposta dos cínicos, de que nós não devíamos nos considerar mais do que cães errantes neste mundo de Deus. Diga-me, o que os palhaços têm que ver com os cães? Olha, eu tenho 7 cachorros, né? 7. Não sei se você tem cachorro também, que eu sei. Se você já parou para observar cachorro, o senso de timing que cachorro tem. Cachorro tem timing, cachorro triangula, coisa que é do palhaço e que tem a ver com isso de falar a língua do outro. O palhaço ele triangula, para quem está com a gente aqui, que eu olho para o meu parceiro e comunico para a plateia. Eu olho para o objeto que caiu, eu revelo para a plateia. O gordo e o magro fazem muito isso. O gordo, quando está chateado com o magro, ele olha para a plateia com aquela cara de que puta saco que esse cara está me causando, né? Então, o triangular, no sentido de falar a língua do outro, quando eu triangulo com a plateia, eu estou contando o que se passa dentro de mim. E quando eu conto o que está se passando dentro de mim, eu já estou falando a língua da plateia. Porque a plateia, ela também tem coisa dentro dela, só que ela realmente não revela. E a hora que ela vê alguém com essa ousadia de revelar, ela entende aquela língua que está dentro dela, mas está fechadinha, travada, a língua que o outro falaria, mas não fala por questões sociais, morais, etc. Estamos impedidos de estar onde queríamos nesse momento, que é a nossa festa querida da Brooklyn Fest, nas ruas, nas praças, encontrando outros em carne e osso.
E nesse momento assim de talvez regresso, o que o senhor tem a me dizer sobre o cachorro nas apresentações públicas, nos espaços brasileiros, nos Ah, lugares em que está o povo, em volta num pequeno círculo, dando suas risadas? O que isto tem que ver com a produção da empatia? olha, no centro da roda está o cachorro. Sempre aparece um bêbado para cantar, sempre aparece uma polícia para tocar sirene e dispersar a roda, e sempre aparece um cachorro. O cachorro está no meio da roda, ele parece saber que isso é uma metáfora. O cachorro tem senso de timing e tem senso de metáfora. Ele está dentro da roda para lembrar a gente que o imprevisto não está fora do roteiro. O imprevisto, ele faz parte. Não tem imprevisto no aqui e agora. Tem imprevisto no Isso roteiro que você criou para o aqui e agora. Fala, Cris. Isto retorna à nossa ideia aqui inicial de que o palhaço, o psicanalista e outras figuras da nossa cultura, outras figuras que estão interessadas no escutar e no sofrimento humano, elas têm essa vocação para assim dissolver a representação pública e a representação privada, dissolver e tematizar, né? O que é o mundo, o que é o palco. Você não acha que o cachorro, ele de certa forma é o companheiro inicial, é o animal mais próximo para essa tarefa, né? Porque ele é como o palhaço. Aliás, por que o palhaço tem esse sapato sempre tão grande? Adorei todas as perguntas. Vou chegar no sapato do palhaço. Escutando você falar, me parece que assim como o palhaço é o bobo da corte, o cachorro é o bobo da corte do palhaço. Ele é aquela figura que aparece para lembrar que tudo pode acontecer, e chamar o palhaço quando ele esquecer que ele precisa viver o aqui e agora. O cachorro, se ele negar o cachorro, ele está negando a realidade. Uhum. E ele só vai conseguir se conectar verdadeiramente com a realidade, com o que ela nos apresenta e nos convida a viver. E quantas vezes a gente não faz isso? A vida fica oferecendo coisas que você nega, né? Porque acha que vai ser ruim ou porque é ruim mesmo, mas aí você não passa pela experiência de viver aquilo. A gente só consegue aceitar com mais abertura a presença do cachorro se a gente entender que no fundo, no fundo, no fundo, a gente não tem nada a perder. E é isso que o sapato dos palhaços nos lembra. Porque o sapato do palhaço, ele está lá porque não é dele, por isso que ele é grande. Por isso que ele é grande. Então, Que não por é coisa. ser grande, o palhaço ele carrega assim como o cachorro metaforiza o imprevisto constante da vida, o palhaço simboliza a nossa natureza perdedora e errante, como a do cachorro, como a dos cínicos, né? Então, nos reconhecer errantes, perdedores, é que também nos abrem para acolher os cachorros que aparecem no meio da roda. Há alguns anos eu ajudei uma exposição aqui no Parque Ibirapuera, que é uma exposição errante, passou por vários países, chamado On Your Shoes. Ou seja, é uma expressão que diz assim: coloque-se nos sapatos do outro. Né? E era uma exposição muito interessante, porque de fato havia um conjunto de sapatos, você escolhia um, andava com aquele sapato, enquanto escutava a história do proprietário daquele sapato. Então, descobrindo um que tinha adoecido, outro que tinha passado aquela viagem, o terceiro que estava num momento bom, o quarto que estava num momento ruim. Ou seja, era um repositório de histórias vividas com essa experiência no corpo. Porque a hora que você escolhia um sapato, às vezes ele estava um pouco mais justo, às vezes ele estava um pouco mais longo, às vezes ele cabe bem, às vezes ele cabe mal, e que me parece uma imagem perfeita
para a gente questionar esse primeiro entendimento do que é a empatia, que todo mundo diz assim, eu sou muito empático porque eu me coloco no lugar do outro. Né? Eu me coloco no lugar do outro, eu vejo o mundo do ponto de vista deste outro. Agora, quantos estão realmente dispostos a se colocar no lugar do outro com os pés do outro, não com os seus pés, com a cabeça do outro, não com a sua cabeça? Daí o exercício, né, de que é história comum e partilhada, mas também o sapato. Né? Exato. Quer dizer, colocar-se num sapato apertado, né, num sapato que não cabe bem, num sapato que dói o calo. Ele é muito importante para a gente perceber-se que o sofrimento do outro não é sempre comensurável com o seu. Né? Porque o sapato dele é um e o seu sapato é outro. O que dizer do sapato gigante do palhaço nesse contexto? Né? Como ele está exprimindo o quê? Se você quer ser empático, tem um sapato em que o pé de qualquer um vai caber, às vezes com folga, né? E que não vai ficar assim ninguém apertado no seu sapato. O que esse sapato exageradamente grande diz da relação do palhaço consigo? Né? Consigo, uma vez que ele está num sapato alheio, né? Como é que fica o pé da gente quando a gente, assim, está fora de casa, está fora do próprio sapato? Olha, você trouxe uma coisa muito interessante. O sapato do palhaço, ele está aqui um pouco longe, não vou pegar, Thalita. O sapato do palhaço, ele é universal. Ele cabe em todos os pés, justamente por ser muito grande. Mas justamente por esse sapato caber no pé de qualquer pessoa, ele causa para as pessoas que a vestem sensações distintas. Porque para alguns ele fica mais folgado, como você disse, para outro, por ser grande, é difícil andar, subir escada, descer escada. Nesse momento, eu tenho desejo de, a partir da tua provocação, dizer que esse sapato do palhaço, ele me convoca a pensar que talvez não seja possível ver o mundo com os teus olhos, mas é possível eu ver o mundo a partir do mesmo ponto onde você está, para ter noção, pelo menos, para onde você está olhando, ver o mundo por outra perspectiva, por outro ângulo, por outros lugares. Então, o sapato do palhaço, que causa sensações diferentes, ele me convoca a partir da minha sensação, que é particular e intransferível, mas me aproximar do seu ângulo de visão de mundo. Acho que é um pouco isso. Perfeito, meu caro palhaço, porque, de fato, na palhaçaria psicanalítica e na teoria a respeito, a gente leva muito em consideração que a empatia não é a simpatia, ainda que a simpatia seja um começo. Né? Quer dizer, temos que estar juntos, temos que nos tolerar, temos que ter coisas em comum para que a empatia aconteça. Né? Mas esse comum muitas vezes se confunde, e na experiência brasileira isso é recorrente, com afetos como compaixão, pena, piedade. Né? Quer dizer, ter empatia é como se fosse sinônimo assim de se ligar ao sofrimento do outro, né? De ser afetado pelo sofrimento do outro de tal maneira que a gente assim não sabe o que ele está vivendo e se compadece pelo que ele está vivendo. E essa entrada que existe, que é uma entre outras, eu queria que o senhor comentasse ela, em contraste com uma outra entrada da curiosidade, da empatia, que é justamente a da curiosidade, a do interesse pela vida do outro, de como a vida do outro, e é do outro enquanto outra perspectiva, ela nos enriquece. Ou seja, no fundo, o empático, ele não precisa ser assim, necessariamente, às vezes mas necessariamente muito altruísta. Ou seja, eu estou orientado para ajudar o outro. Muito bom isso. Mas há formas de empatia que são gananciosas,
em que eu me interesso pelo outro, porque eu estou egoisticamente querendo saber, me apossar, descobrir coisas interessantes no outro e trazer para mim, né? Desta outra perspectiva. Nesse sentido, a empatia é como uma viagem, que você sai de si e depois volta para si. Aliás, não foi isso que vivemos nesse momento glorioso para o qual eu convido o senhor em memória. Olha, uma delícia ver as fotos, muita saudade desse dia. A gente estava ali recém lançando o nosso livro. Foi uma apresentação breve, mas muito quente. Eu lembro de quente no sentido calorosa no coração, e do quanto que a gente foi bem recebido por todos, né? Da produção, pelo público. E foi uma jornada empática mesmo, porque são tantos os estímulos da rua, eu amo a rua, né? Como espaço de apresentação e de encontro, são tantos os estímulos, como é que a gente faz essa jornada? Como é que a gente faz essa jornada em que você desce do palco, entra no mundo, o mundo, a rua como símbolo desse mundo, o mundo de cada uma daquelas pessoas. Teve muita gente que se emocionou com nossas histórias, outras riram muito. Então, é sair desse lugar de lá de cima, em que o palco nos coloca como alguém não igual, para chegar protagonistas, exatamente, nesse mundo que pede tanto. Você tem que ser o protagonista. E cada vez mais eu me convenço de que protagonista é a estrada, assim, a gente está a serviço de quem vem depois. Então, a gente é protagonista para deixar o caminho bom para quem vai chegando. Lembrando, quem não esteve nesse dia glorioso, esta é a nossa participação na Brooklyn Fest. Sim, sim, sim. Uma Brooklyn Fest que homenageou e vem homenageando a cultura alemã, como está nessa temporada, se referindo à Einfühlung, né? À empatia, à capacidade de sentir como unidade. Não só sentir mas sentir como uma unidade, produzir uma unidade simbólica. Exato. Isto é um desafio, porque, no fundo, teríamos que distinguir essa unidade simbólica dos condomínios, das bolhas, das unidades simbólicas produzidas, unidades imaginárias, produzidas recentemente, na vida real, na vida digital, que são feitas assim de muros para deter assim os outros, os bárbaros, os que falam as outras línguas, aqueles que não são empáticos como nós, porque só para ser empáticos somos nós mesmos que somos empáticos. Os outros não sabem fazer isso, né? E eles nasceram com um problema, né? Que eles não são empáticos. Como pensar, né? Você que já introduziu essa dimensão política da empatia, como pensar isto a partir dessa imagem proposta por um pintor alemão, chamada a imagem do rato de biblioteca? Como que a gente pode ver aqui a presença da empatia? Olha, a partir do que eu escutei de você, me traz a palavra muito forte, curiosidade, esse vigor desse senhor que está aí. Ele está tão compenetrado, que nem tem uma cara exatamente simpática, mas ele está tão vidrado nos seus livros que ele está literalmente correndo o risco de cair. E eu acho que a empatia, ela implica fundamentalmente a gente correr riscos para chegar no outro com curiosidade. E aí eu somo as duas sabedorias do adulto e da criança, bem própria do palhaço. A criança é que tem a curiosidade incondicional, ela quer saber, né, como esse cara que está em cima, esse senhor que está em cima da escada, essa curiosidade sobre tudo. Pode ser que tenha livros dos mais variados assuntos aí, preso na perna, no braço, um em cada mão, né? Mas o adulto é que consegue ter uma outra qualidade da boa curiosidade que nos faz investigar, pesquisar, que é o paradoxo.
A curiosidade, acho que a empatia, ela faz a gente ter curiosidade sobre aquilo que talvez não seja agradável, que não é exatamente muito identificado comigo. Então, a curiosidade da criança que se estende para tudo e a experiência do adulto que suporta o paradoxo de algumas curiosidades. Por que eu tenho curiosidade de saber o que se passa por trás dessa pessoa? E esse quadro me traz isso. Para chegar no outro, para chegar na palavra, no risco, eu preciso correr o risco de cair. Então, já podemos então, apresentar para o nosso público que há duas condições fundamentais para a empatia, para aquele que quer se tornar mais empático, que é para aquele que quer aprender a arte e a ciência da empatia. A primeira é a experiência que a gente está vendo aqui, que é a experiência do comum, a experiência da comunidade, a experiência de ser um entre outros, de não ser, se você quiser, assim, como um palhaço, de não ser ninguém, né? De ser um passante, como um cachorro que estava aí, vindo e indo, né? Um tanto faz. Né? Esta experiência é muito importante, assim como esta, que nos fala do quê? Da intimidade, de alguém consigo, de alguém numa curiosidade, né? Que está assim orientada para o livro, orientada para o saber, mas que está profundamente consigo. Como esta outra imagem, também é uma outra imagem que convida a gente a entrar nela, o pobre poeta, aquele que está numa grande tarefa, né, metafísica, de falar a palavra que vai nos salvar a todos, o dizer que nos transforma, mas que está, de novo, né, com um sapato mambembe, com caindo água na goteira, num lugar meio com seu pijama meio remendado aqui no cotovelo, com recursos que a gente diz assim, tem que ver com a pobreza, mas não é a pobreza material e nem a pobreza espiritual que a gente está falando aqui, né? Mas a pobreza como aquilo que faz a gente tirar as nossas vestes, tirar as nossas representações, as nossas imagens protetivas, nossas identidades, se você quiser, para dividir com o outro essa incerteza do íntimo. Né? O comum e o íntimo. Como essas duas experiências, né? E quem quer aumentar a capacidade de empatia, aumente a sua capacidade de intimidade, aumente a sua capacidade de comunidade. Passe da comunidade para a intimidade, passe da intimidade para a comunidade. Né? Esse trabalho comum e íntimo me parece ser assim a academia do empático. A forma como o empático vai se tornando assim mais empático ainda. O que o senhor acha, mestre Tebas? Christian, eu fico te ouvindo e fico sempre, caraca, é um presente te escutar. O que me ocorre de comum e íntimo nessas imagens, nessa trajetória, a rua, a intimidade da pessoa que busca a sua paixão, o seu conhecimento, e essa intimidade compartilhada de desejo, assim, é quase como se essa porta me convidasse a um impulso meu de cuidar, de cuidado, né? Me traz um pouco a origem da formação da palavra acolhimento. Acolher deriva de coletar, no latim. Tá. E coletar deriva de colher. Então, acolher deriva de coletar. E coletar é que dá origem a coletivo. Então, na essência da coletividade está o acolhimento. Entendo, quer dizer, a coletividade começa, então, pela hospitalidade, é isso que você está dizendo? Pela hospitalidade, exatamente. A hospitalidade com tudo, todos que a gente sente. Isso me remete ao tempo que a gente era nômade e tão frágeis diante de uma natureza tão desafiadora e com os recursos tão escassos, porque a gente coletava. Então, a gente coletava e, para nos fortalecer, nós coletivizávamos o que era coletado. Então, isso me traz muito fortemente nessa imagem
a ideia de que acolhimento é a coleta dos afetos, considerando que tudo que afeta um no comum, afetará no indivíduo, afetará todos no comum. Mas a partilha dos afetos é que também vai nos fortalecer, assim como a partilha dos grãos de quando a gente caminhava nesse mundão aqui nômade. Perfeito, meu caro! Veja só as duas imagens que a gente tem sobre hospitalidade, dois mitos, né? Um mito grego em que Zeus se interessa pela mulher de Anfitrião. Anfitrião, aquele que vai dar origem à ideia daquele que recebe, daquele que é capaz de receber, é capaz de acolher, de coletar, né? E vamos lembrar o mito em que Zeus, então, vai junto com Hermes, ou Mercúrio, que vocês veem aqui, está com o seu caduceu, e se transforma em anfitrião, porque o anfitrião foi para a guerra. E o escravo de anfitrião, que chamava-se Sósia, né? Então, Hermes se transforma em Sósia e os dois voltam da guerra, encontram Alcmena. Alcmena, feliz e contente, vai para a cama com o anfitrião, que está agora Zeus disfarçado. E no momento em que estão no maior conúbio, na maior intimidade, aparece Zeus, aparece o anfitrião verdadeiro e diz: o que é isso? Minha casa está sendo invadida por impostores. Zeus se revela, conta toda a história, e aí o anfitrião decide subjetivamente, em vez de brigar com aquele que estava com a sua senhora, acolher e dizer: eu te agradeço por você é um Deus, ter escolhido a minha esposa, a minha mulher. Ou seja, o mito da hospitalidade é também o mito da generosidade, né? E a forma como a empatia se comunica com esse sair fora de si, olhar para o outro, mas também olhar no sentido assim de doar-se para o outro, de entregar algo para o outro. Veja que esse mito grego ele foi reescrito, o Bauxis, né? Na Idade Moderna, essa tela de Rubens, e que a história vira o quê? Dois idosos que estão numa pobre estalagem, a mais pobre estalagem nas cercanias de uma cidade, são visitados, dessa vez de novo, né, por dois deuses. E o que eles fazem? Eles oferecem as últimas frutas que eles têm e assam o último ganso que eles possuem, tá? Para esses dois estrangeiros desconhecidos, né? Inconhecidos. Ou seja, naquele momento em que eles cedem o que lhes é mais precioso, o que lhes é mais assim necessário, que os dois deuses se revelam, dizem: eu sou Zeus, e então agora vou te conceder a graça de ter a estalagem mais linda, de ter a comida e o dinheiro que vocês quiserem, porque vocês fazem jus a isso ao entregar, né, o pouco que tem para o outro, né? Contrário do nosso acumulacionismo, né, baseado na parábola de Mateus: quem muito tem, mais lhe será dado. Quem pouco tem, mesmo este pouco lhe será tirado, né? Então, o empático, ele traz consigo uma economia, né? Uma mentalidade econômica, que a gente está vendo aqui nesses dois mitos, né? Que dizer do nosso mundo hoje, em que falta empatia, em que a acumulação assume formas patológicas de colecionismo e exagero? Olha, se a gente considera que a empatia é um trajeto, quanto mais coisas eu tenho, mais difícil fica de fazer esse trajeto. É mais difícil caminhar. Então, como um mochileiro leva só o essencial para que ele possa chegar no outro. E ainda assim, quem faz grandes caminhadas, Caminho de Santiago, encontra os paradores, que chama. O que são esses paradores? O parador é um lugar
que pertence a todos e não é de ninguém, em que o caminhante deixa os mantimentos que já não precisa e pega dali os que precisa. Por isso ele pega só o necessário e deixa o que supõe ser necessário para o outro, que já não é necessário para ele. Quanto mais acumulamos, menos nos conscientizamos do que é necessário para caminhar. Pois então, Tebas, ótima observação. Você sabe que eu sou professor, dou aula na USP, dou aula de psicologia, dou aula de pós-graduação e conheço muitas universidades mundo afora e conheço os sistemas de seleção dessas universidades, tanto para o ingresso na graduação quanto para o ingresso na pós-graduação, os nossos futuros pesquisadores. E uma coisa que vem me assim, repetindo nas minhas viagens e nos encontros com esses pesquisadores e selecionadores, é que eles dizem cada vez mais assim, as habilidades técnicas, elas são cada vez mais infinitesimais, né? A diferença daquele que entra para aquele que não entra, às vezes são décimos, centésimos de pontos, né? E que você pode subir um pouco mais o sarrafo e a pessoa vai poder saber mais sobre rochas metamórficas, sobre as químicas as mais vetustas, mas a diferença que faz a diferença, habilidades socioemocionais, aquilo que vai tornar a ciência algo interessante e válido e que vai concorrer para diminuir a nossa desigualdade social, é a capacidade de empatia. A capacidade que vem junto com a empatia. Por quê? Não só porque ela funciona isoladamente como uma atitude interessante, mas porque ela age de forma transversal em todas as outras habilidades que a gente gostaria de ver num pesquisador, ou de ver num político, ou de ver em alguém que tem algum interesse pelo comum dos seres humanos, né? Que é trabalhar em grupo. Como trabalhar em grupo pode ser interessante e produtivo, sem empatia, né? Abertura para a experiência. Como a gente pode querer o novo sem a empatia? Desenvolvimento de uma atitude curiosa com o saber. Como isso pode advir mais além da autoridade disciplinar, de que você precisa se renovar, senão você será desempregado, né? Capacidade de leitura de afetos e de partilha social desses afetos, transformá-los em sentimentos. Capacidade de perceber futuros possíveis comuns dessa empresa, desse departamento, dessa classe, desse time. Ou seja, perceber que nós não estamos só num encontro fotográfico com o outro, mas num filme. E que esse filme tem que acabar bem. E como é que ele vai acabar bem se a gente, assim, senta na cabeça do outro, se a gente humilha o outro, se a gente compete, se a gente está o tempo todo dizendo que é melhor que o outro, se a gente não é capaz de compartilhar. Como vem, de onde vem a capacidade de compartilhar? Da empatia e da capacidade de escutar os outros. Exatamente. Mas existem pessoas desempáticas. O que o senhor poderia me dizer sobre pessoas que são mutuamente desempáticas, né? Não pensar que aqui a desempática é a mulher e o homem que está sofrendo, porque temos certeza que ele fez a desempatia necessária para, assim, se colocar nessa situação de desescutamento. Exatamente. Como chegamos a isto, meu caro analista teórico social, Durkheim, Marx, Levi-Straussiano? Olha, me deu vontade de contar, a gente falou do Triboulet, contar uma história do Triboulet clássica, o bobo da corte, o bobo dos bobos, que tem a ver com a desempatia e como alguém tem que chegar para reinstaurar o senso empático. Eu vou te contar essa história, preocupado que o nosso link corte a nossa gravação, que estamos caminhando para o fim. Eu conto essa história e quero discutir sobre ela. Consta que, é uma história clássica do Triboulet, um mendigo parou na frente de uma loja de assados
sem dinheiro nenhum, esfarrapado, Idade Média, só para poder sentir o cheiro do pão. E o dono da casa de assados queria expulsar o mendigo de lá, mandando ele sair, porque ninguém queria chegar perto, porque o mendigo às vezes não está bem com cheiro de falta de banho. E o mendigo lá só sentindo o cheiro do pão, sentindo o cheiro do pão. Aí o dono da loja falou assim, ah, é? Então agora você vai ter que me pagar por ter consumido o cheiro do pão. E começou desempatia absoluta. E começou uma briga, o mendigo querendo dar porrada, aquela briga, todo mundo palpitando, e viram o tribulê passando na rua. Como a gente disse aqui, quando não se tem a solução, chame ou o sábio ou o louco. Passou o louco. Chamaram o tribulê. O que está acontecendo? Ah, esse cara é folgado, ele está aqui aproveitando do cheiro do meu pão, ele vai ter que pagar umas moedas. E o mendigo falando assim, mas como assim? Como é que eu vou pagar por ter sentido o cheiro da moeda? Aquela discussão. O tribulê escutou, falou para o mendigo, me dá umas moedas aí. Todo mundo ficou assim. Nossa, ele vai fazer o mendigo pagar. Aí ele pegou as moedas do mendigo, soltou em cima do balcão assim, várias vezes. Falou, pronto, tá pago. O barulho das moedas paga o cheiro do pão. Gênio! Quero te escutar sobre o desempático e a restauração da empatia. Olha, como essa cena, o desempático, ele, acho que você trouxe aí na história, ele é sempre alguém excessivamente agarrado a si mesmo, né? Agarrado às suas palavras, proprietário do seu pão e do cheiro do pão e da imagem do pão e de tudo que tem que ver com ele. Ele é alguém que está, vamos dizer assim, numa relação que a gente chamaria assim de mais de gozar, né? Ele não basta ter, ele precisa reter. Não basta sentir, ele precisa ressentir. Porque, no fundo, frequentemente, o desempático é aquele que olha para o mundo, que olha para o outro, que olha para a vida e diz assim, você me deve. Você me deve algo, que eu nem sei o que é, mas que você, por mais que você se interesse por mim, por mais que você me destine signos de amor e reconhecimento, isto não será nada mais, nada menos do que a sua obrigação. A gente fala muito em generosidade como um processo de quem dá, mas é muito difícil receber. Nós não estamos formados para receber. Nós não estamos criados para ouvir, para escutar, para acolher, para as virtudes passivas, né? A gente está acostumado ao que? Reagir, a convencer, a lutar, a querer ocupar. Ou seja, o grande vilão, né, da empatia é a propriedade, né? É o excesso de proprietarismo, inclusive sobre nós, sobre aqueles que a gente gosta. Quanto mais a gente vai gostando proprietariamente, mais aquela pessoa precisa ser o quê? Uma versão do que a gente criou, né? Mais o que ela precisa dizer tem que ser uma versão do que a gente já disse. Por isso, as grandes contendas, as grandes discussões, em geral, especialmente quando elas são causadas por desempatia, os dois estão dizendo a mesma coisa. Elas estão aumentando o volume, né? Os dois, ou três, ou os grupos, né? Estão aumentando o volume porque elas não conseguem escutar a sua comunidade ou a sua intimidade com o outro. Elas não conseguem não só se colocar no ponto de vista do outro, elas o fazem, mas com a sua própria cabeça. Exato. E isso gera o quê? Um transporte de cabeças, cada qual vendo com a sua cabeça, mas fora de si. Loucura completa, né? Nossa. De fato, os desempáticos, elas
trabalham, né? São uma liga contra a intimidade, contra a comunidade e contra a disposição, né? Contra a disposição que é das palavras, que é das coisas, que é do cheiro do pão. Sensacional essa história, mas que é de nós mesmos, né? De quem a gente é, de quem a gente, os nossos princípios, os nossos valores, as coisas que são ótimas, são boas, mas a relação com essas coisas ela pode ser mais empática, se a gente gosta de viajar, gosta de ver outros valores, gosta de se exercitar com outros mundos possíveis, ou desempática. No fundo, foi isso que nós enfrentamos nesta noite gloriosa. Lançamento. Em que falamos da escuta no momento de lançamento do nosso livro e, bom, tentamos fazer o possível para partilhar essa experiência que, no fundo, é esse encontro aqui que vocês estão vendo, nesse caso, virtualmente. Agora, tudo pode ser redescrito e recontado em outra língua. O que dizer desse acontecimento africano, desse costume, dessa prática africana? Você conhece o Ubuntu? Eu sou porque você é, nós somos porque você é porque nós somos, né? O Ubuntu é o que Exatamente. Inclusive, uma das formas de cumprimento do Ubuntu, agora não me ocorre a palavra, que é lindo, mas falando em português, eu falo como vocês estão, mesmo que eu esteja falando com uma única pessoa. Uhum. Porque eu reconheço que ele representa tudo que ele carrega em si e ele carrega parte da comunidade toda. É maravilhoso. É preciso uma aldeia para criar uma criança, é preciso uma criança para criar uma aldeia empática, né? A forma como a gente reconhece, escuta, lida com as crianças é um ótimo espelho de como a gente está transmitindo nossa empatia ou nós estamos reproduzindo o quê? As crianças são nossa propriedade. Nós queremos o melhor para elas porque elas são a nossa extensão. As crianças, elas devem repetir o que nós já sabemos nesse mundo já concluído. Ou seja, a relação com a criança é um campo de formação para a experiência empática. Desde que você entenda que uma criança é uma criança, um adulto é um adulto. Uma criança não é só um ser que está migrando, indo, é um pseudo-adulto, é um futuro adulto, ela vai ser um adulto, ela já é um adulto. Não. Uma criança, ela é uma criança, ela é em si tudo que ela pode ser, tudo que ela deve ser, tudo que ela já é. E para reconhecer isso, por isso que a criança é o professor empático do adulto. Quando ela esquecer, quando ela não lembrar mais como é que ele um dia foi empático e agora não é mais, vá para a criança, vá para, de preferência, a comunidade das crianças, né, em que todas juntas, por onde? Né? Por esse tema que foi o nosso hoje aqui, para falar da empatia desde o começo, o sapato do psicanalista, né? A exposição On Your Shoes, colocar-se no lugar do outro, nos pés do outro, né? Aos pés do outro, né? E essa é a nossa contribuição para esse momento de degradação da empatia, de esquecimento da empatia, e como a gente poderia reconstituí-la nesse Brooklyn Fest virtual, à distância, mas mesmo assim empático. Querido. Você sabe como chama esse círculo formado pelos pés das crianças nessa foto? Tem um nome. Não. Olha que interessante. Pode ser feito assim e pode ser feito com as mãos também. O nome desse círculo é motirô, que dá origem a mutirão, feito por todos, né? E numa roda de crianças assim, tenha certeza que todas as histórias serão acolhidas com a mesma abertura. Dou aula para crianças há 30 anos. Nunca teve uma criança que tenha escutado a história da outra e falado, desculpe, a minha é mais triste ou a minha é mais alegre. Escuta-se mesmo.
Christian, eu aprendo muito com você, quero estar mais perto. Obrigado ao Brooklyn Fest por ter nos convidado. Obrigado por tudo. Um grande beijo. Christian, uma última palavra de despedida que eu quero que feche com você e a sua sabedoria. E a minha palavra vai retomar o percurso da empatia como um afeto político, né? Estamos num momento grave de tensões, de dissensões, de discussões, e que a própria palavra política desencadeia nas pessoas uma desempatia, desencadeia nas pessoas afetos como ódio, como a raiva, né? E, de fato, o Brasil está precisando retomar a capacidade de se escutar, retomar a palavra como meio democrático, retomar a empatia como fator produtivo da diferença, né? Vamos dizer assim que a gente tem indeterminações, incertezas, angústias, que elas têm um caminho improdutivo, que é quando elas se individualizam, quando elas se transformam em culpa, quando elas se transformam em mero déficit de determinação. Quando a gente olha para a indeterminação, para a incerteza, e diz assim, está faltando um administrador aqui, está faltando um cientista aqui, está faltando alguém para mandar aqui, está faltando alguém para pôr ordem aqui, porque a gente olha para a confusão e só consegue perceber falta de lugar para as coisas, e lugar certo para as coisas e para as pessoas. Existe um outro sentido para a indeterminação, que é o que a gente chama de indeterminação produtiva, né? E quando ela falta na vida das pessoas, é muito difícil reconstituí-la, né? A indeterminação produtiva é o que a gente tem quando a gente se deixa assim caminhar livremente nos pensamentos, quando a gente se deixa brincar, quando a gente se deixa simplesmente estar junto com o outro, como parece ser aí o retrato dessa foto, quando a gente se deixa ser empático, quando a gente se deixa entrar na aventura da escuta, enquanto um processo de reconhecimento e respeito pela indeterminação, ou seja, pelo recuo a possuir as regras do debate, os meios do debate, a força da palavra, a verdade e a convicção que será, então, imposta ao outro, né? No fundo, alguém poderá dizer, não, mas você está com essa sua convicção. É verdade, né? O meu partido é o coração partido, como dizia o Cazuza. É por aí que nós vamos conseguir reinventar, sair dessa situação em que nós mesmos nos metemos. Brooklyn Fest neles, Delfino, parabéns, toda a organização por esses anos todos e a todos que apoiam essa feira, que é uma feira inicialmente alemã, mas cosmopolita, de vocação transnacional, é uma feira cultural, é uma feira em que a gente procura dar vozes a todos aqueles que queiram vir. Obrigado, Christian. Obrigado a todo mundo. Obrigado a todos. Um beijo.